1 Samuel 17, 23, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco. Não deixa eu falar de mais ou de menos, mas usa a minha boca para que essa pessoa ouça o que ela precisa ouvir. Que venhamos tirar lições dessa história de Davi. Abre o entendimento de todos, repreenda o espírito do sono, da distração, mas que essa palavra produza fé, força, confronte, meu Pai, os medos, as dúvidas, mas que essa palavra possa levantar, abençoar, salvar essa pessoa. Diga: meu Deus, fala comigo e me abençoe através da tua palavra. Amém. Olha para mim, por favor, antes de nós lermos. Hoje nós vamos aprender algumas lições com um homem chamado Davi. Um homem que, muito novo, ele foi escolhido por Deus. O pai dele não levava fé nele. Não precisa a sua família levar fé em você. Não precisa ninguém levar fé em você. Se você crê em Deus e acredita em você, você faz a diferença. E ele trabalhava cuidando das ovelhas do pai. Quando o profeta Samuel chegou na casa do pai de Davi, chamado Jessé, ele disse que foi ungir o filho de Jessé. E Jessé chamou o filho mais velho, Eliabe, e trouxe na presença de Samuel. Samuel ficou encantado pela aparência, e Deus foi descartando todos os filhos, porque a aparência pode enganar os homens, mas não engana Deus. Deus não trabalha por aparência. Tendo aparência ou não tendo aparência, você vence com Deus. Deus não vai te escolher pela sua aparência. Deus olha o que há dentro de cada um de nós, não o que há do lado de fora. E Samuel perguntou: vem cá, não tem mais nenhum filho? Ele disse: ainda falta um, que está cuidando das ovelhas. Ele falou: manda chamar. Ninguém vai sentar enquanto ele não chegar. Ninguém vai sentar. O lugar dele ninguém vai tomar. Não fique preocupado com o tamanho dos seus concorrentes. Não fique preocupado com os gigantes do mercado que você trabalha. Os clientes que são seus, ninguém vai tomar. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. E esse jovem chamado Davi estava um dia em casa, e o pai dele disse assim: Davi, meu filho, pega esse alimento e leva lá para os seus irmãos. Os 3 irmãos serviam ao exército de Israel, ao exército de Saul. Pegue a comida e leve lá para eles. Aí no versículo 23, 1 Samuel 17, 23, diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Lê alto agora. E Davi as ouviu. Olha para mim, por favor. Davi foi levar o alimento para os irmãos, e ele ouviu aquele gigante afrontando. Quem é da fé não aceita ouvir palavras de derrotas. Quem é da fé não murcha diante de palavras de humilhações. Quem é da fé, quando ouve certas coisas, se acende ao invés de se apagar. Davi ouviu. Aquele exército estava acostumado a ouvir a afronta do gigante, porque ele já fazia isso há 40 dias. Aí diz assim, versículo 24: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel.
Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta aí. Primeiro, Davi ouviu o gigante afrontando e todo mundo fugindo. Esse tipo de fé que faz você fazer frente com um problema quando todo mundo foge. Esse tipo de fé que faz você aparecer quando todo mundo desaparece. Esse tipo de fé de enfrentar o problema independente do tamanho, agrada a Deus. Deus não abençoa fujões. Deus não abençoa medrosos. O seu problema pode ser grande. Hoje você pode estar enfrentando o gigante do desemprego, o gigante das dívidas. Hoje você pode estar enfrentando o problema que for. Não importa o tamanho do problema. Para Davi era quem estava acima de Golias. Para você tem que ser quem está acima dos seus problemas. É Deus, tem um Deus acima. E se você crê nele, ele te ajuda a vencer esse problema. Quando Davi ouviu, peraí, quem vencer, quem ferir esse gigante vai ter o quê? A casa do pai não vai pagar mais imposto, vai casar com a filha do rei e vai ser acumulado de riquezas. Davi se animou, porque quem é da fé se anima com os desafios. Quem é da fé não foge de desafios. Agora olha quem apareceu. Leia o versículo seguinte, paramos aonde? 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para onde? Para onde? Para o outro. E falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Você sabe quem foi? Grava aí que nós estamos no 31. Olha para mim, por favor. Você sabe quem tentou desanimar Davi? O próprio irmão dele. Quem deveria levar fé nele, quem deveria ajudar ele, quem deveria incentivar ele, o próprio irmão dele, veio jogar um balde de água fria. Eu não considero amigo quem joga cal na minha fé. Eu não considero amigo quem traz dúvida para mim, quem traz medo para mim. Bispo, mas por que o irmão dele veio com tudo para cima dele? Porque o irmão dele nunca tinha vencido o gigante. E quem nunca venceu grandes desafios, quer colocar medo em você que está enfrentando um grande desafio. Converse com pessoas que já venceram gigantes. Converse com pessoas que já venceram grandes desafios. A mulher disse, quando eu descobri que eu estava com câncer, eu fui falar para uma parente minha, ela entrou em desespero e me deixou pior ainda. Mas quando eu cheguei na igreja, que eu conversei com um testemunho que já tinha vencido o câncer, essa pessoa me deu força. Veja com quem você conversa. Se você conversar com pessoas fracas, derrotadas, você perde o seu foco. Se você der ouvidos a pessoas fracas, pessoas que nunca chegaram a lugar nenhum, você também não vai chegar a lugar nenhum. O irmão de Davi tentou jogar um balde de água fria na fé dele. Quando ele começou a falar, Davi pensou o seguinte: sabe o que é melhor para mim? Ir para o outro lado. É melhor me distanciar. Tem gente que a melhor coisa é o quê? Se distanciar, porque ela não tem a fé que você tem. Ela não entende o que você entende, ela não crê como você crê. O exército estava sem fé, mas Davi estava com fé. Não importa se seu marido perdeu a fé, sua mulher perdeu a fé, seus familiares, seus funcionários, você não pode perder sua fé. Porque se tem fé, você vence os seus gigantes. Quem nunca venceu grandes desafios, sempre quer colocar suas frustrações em quem está enfrentando desafios. Seja surdo para palavras de derrotas. Davi falou: o que foi que eu fiz? Não fiz nada de errado. Não tem necessidade de você fazer isso comigo. Aí diz assim:
Parei no versículo. Agora 32, né? 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou o quê? Tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, para pelejar com ele, pois tu ainda és o quê? Moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomavam ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha para mim, por favor, 37. Já vou voltar aqui, mas aprenda uma coisa aqui interessante. Saul tinha tamanho, mas não tinha coragem. Desde criança eu ouço meus pais falarem: tamanho não é documento. Tem gente que é pequenininha, mas tem uma fé de derrubar gigante. Tamanho não é o problema. Saul era desse tamanho, mas faltava coragem, só tinha tamanho. Aí Saul falou assim: ô Davi, contra o gigante você não pode ir. Você é uma criança, ele é herói de guerra. Nunca diga para uma pessoa de Deus que ela não pode, porque ela pode tudo em Deus. Eu imagino quando Davi falou: eu vou, todo mundo falou: esse garoto vai. Esse garoto, imagina o barulho que fez, o reboliço que fez. Ele vai, não é possível, olha o tamanho dele, olha a condição dele. Mas Deus não trabalha com condição. Deus não precisa ter condições em nós para ele agir. Precisa ter fé, porque a fé humilha o impossível. A fé desafia o que parece invencível. A fé envergonha qualquer tipo de problema. Davi disse: eu vou. Sabe por que eu vou? Porque um dia eu matei um leão, e Deus mandou um urso, eu matei o urso, e agora tem um gigante, eu vou vencer o gigante. Aprenda, sempre que você vencer um desafio, vai vir outro maior, e depois outro maior, e depois outro maior. A vida não é um parque de diversão não, a vida é uma guerra. E Deus permite nós enfrentarmos guerras pesadas para fortalecer os nossos músculos espirituais. Você quer ficar forte, meu caro? Você tem que pegar peso. Você quer fazer o seu músculo mais forte? Você tem que pegar mais peso. E Deus permite lutas pesadas, é para você ter força e não você ser um fraco. Olha o espírito de Davi, e todo mundo olhando, os irmãos olhando, o exército olhando. Só que diz assim, ó, parei no versículo 37. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O que é que ele tomou aí? E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, que são 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. Vamos por 42, mas olha para mim agora, psiu. Saul disse assim: tá bom, Davi, você está passando tanta segurança, então você vai. Ninguém quer ir, você vai. Em outras palavras, não levo nem fé em você, para mim tu vai morrer. Já viu aquela pessoa que não acredita?
Já viu aquela pessoa que não acredita? Lembra quando o bispo comprou a Record? Que ninguém acreditava? Você lembra disso? Preste atenção para você entender, por favor. Ele deu a armadura a Saul, Saul deu a armadura a Davi, e Davi colocou o capacete, a couraça, pegou a espada, só que Davi não conseguia andar. Todo travado. Davi disse: Saul, não vai dar. Eu não consigo lutar com isso, eu nunca experimentei isso. Tira isso de mim. E ele pegou o que ele sabia usar: uma funda, as 5 pedras. Isso ele sabia usar. Isso ele era especialista. Nisso ele sentia segurança. No que você trabalha, faça o melhor. Não é querer ser melhor do que ninguém, não, mas faça o melhor. Você trabalha com o quê? Com comida? Faça melhor. Você trabalha com roupa? Faça melhor. Você trabalha com o quê? Trabalha com carros? Então capriche no que você trabalha. Faça o melhor. Com a funda ele fazia o melhor. E o filisteu foi se aproximando, versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Olha para mim, por favor. É tão bom quando a pessoa olha para você e te despreza. Fala, isso daí. Acho que o gigante olhou para Davi e fez: é um Mauricinho. Esse aí é um mimimi, esse aí não aguenta nem um tapa. De repente as pessoas olham para você assim, te desprezando, te humilhando. Você percebe quando a pessoa te olha com desprezo. O olhar é diferente, ela não leva fé em você. Agora, olha o que aconteceu. Olha que coisa forte, 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, fez o quê? Fala alto. Amaldiçoou Davi. Aprenda uma coisa, ó, 44, eu vou voltar. Olha aqui para mim, aprenda. Diga comigo assim: maldição sem causa não pega. Não tenha medo de quem te amaldiçoa. Não tenha medo de quem te espragueja. Não tenha medo de quem tem inveja de você. Toda maldição que Golias lançou em Davi, Deus transformou em bênçãos. Não fique preocupado com o que falam de você, com o que criticam você. Você tem que aprender também a lidar com críticas. Olha como Davi soube lidar com o irmão dele, se afastou. Não ficou discutindo, ele se afastou. Tem gente que não adianta você discutir com ela. Não fique preocupado com quem te amaldiçoa, com quem te despreza, com quem te olha atravessado, porque essas pessoas vão ver a sua vitória. Ele falou: eu sou algum cão para você vir lutar com isso aí? Aí olha o que Davi disse, 44. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome de quem? Do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há o quê? Um Deus em Israel. 47, olha para mim, por favor. Olha o que Davi disse: eu não estou com medo de você, rapaz. Eu vou vencer você em nome do Senhor dos exércitos. Essa guerra não é minha. Ele trouxe a guerra dele para o espiritual. Ele colocou Deus dentro daquela guerra. Ele estava dizendo: Deus, eu estou indo, mas estou confiando no Senhor. Eu estou indo sem condições. Olha meu tamanho, olha o dele, mas eu estou olhando para o Senhor. A história de Davi é conhecida hoje no mundo inteiro. O pequeno que venceu o grande, o fraco que venceu o forte. A história de Davi inspira a gente. A história de Davi nos encoraja. E eu quero que Deus desperte o Davi que é dentro de você, para que você não tenha medo, você parta para cima dessa situação. Davi disse: hoje Deus vai entregar a sua cabeça em minhas mãos. Hoje você vai ver o que Deus vai fazer. Olha o que diz aqui para terminar. Falta 50 versículos só. Diz assim: você não gosta de ler a Bíblia não, é? Você gosta de ler o quê? Revistinha? Olha só, jornal? Eu gosto de ler a Bíblia, que me fortalece. Aí parei no versículo
47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, o que é que Davi fez? Apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Olha para mim, o filisteu estava vindo. Ei, olha aqui, ó. O filisteu estava vindo, ele não fugiu não, ele se apressou. Tem coisas que já era para você ter resolvido na sua vida, tem coisas que já era para você ter feito na sua vida. Eu não sei o que você está esperando, tem coisas que Deus já falou com você, tem coisas que você sabe que é para fazer. Por que você está com medo? Porque você está protelando. Ele foi de uma vez, se é para enfrentar, então vou enfrentar de uma vez. Ele se apressou. Agora olha o que aconteceu, parei no versículo 49. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, o que é que eles fizeram? Fugiram. Então os homens de Davi e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar onde? Até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Olha para mim, por favor, olha que coisa forte, olha como Davi nos inspira. Você sabia que esse homem que escreveu a maioria dos salmos, e você sabia que o Salmo é o livro mais lido da Bíblia, e deixa ensinamentos maravilhosos, e os salmos surgiram de situações difíceis, críticas, que saíram os salmos que nos abençoam até hoje. Você sabia que o exército estava tudo com medo, mas quando ele derrubou o Golias e arrancou a cabeça, todo o exército se animou. Quando você vence, você anima outras pessoas. Um dia desse a pessoa deu um testemunho que falou: bicho, quando eu vim ninguém acreditava da minha família, agora que eu estou vencendo, está vindo a família toda. Quando você vence, você inspira outras pessoas, você anima outras pessoas. Olha o espírito de Davi. Davi não confiava em armas, em dinheiro, em posição. Ele não disse: porque eu sou rico, porque eu sou rei. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho posição, porque o Senhor é comigo. Davi era um homem de fé. Davi era um homem que mostrava que cria num Deus grande. Davi não tinha medo do gigante. A história de Davi hoje corre o mundo inteiro. Diga: minha história ainda vai longe. Eu não sei se você tem medo do seu problema. Deus não te trouxe para a fé para você medir problema, medir o tamanho do gigante, mas para derrubar gigantes. Deus te escolheu para coisas grandes, e vai ser assim: grandes gigantes, grandes vitórias, grandes desafios, grandes lutas, grandes testemunhos. Mas o gigante vira testemunho quando você é da fé. Para de medir seu problema, para de se diminuir diante dos seus problemas. Creia no Deus de Davi que derruba gigantes. Quando ele viu o gigante no chão, todo mundo deveria estar falando assim: não é possível, mas como pode? Não Davi, não, Davi aquele garoto, como pode? Davi não podia, mas Deus pode. Não se esqueça que Deus pode tudo. Fique em pé e diga: meu Deus pode tudo. Fala com fé: meu Deus pode tudo. Diga: minha história vai longe. Deu para você entender? Olha para mim, pare de ficar com medo, pare de pensar o pior. Deus quer trazer você para o mundo da fé, para você experimentar coisas sobrenaturais. Aquele garoto experimentou coisas grandes. Eu quero ver você experimentando coisas grandes de Deus. Mas eu quero que você entenda: você tem que ter Deus, porque você só confia em quem você conhece. Se você não conhece Deus, você fica com medo na hora das lutas. Agora, quando você conhece Deus, você desconsidera o tamanho dos problemas.
Você pode estar aqui devendo milhões. Você pode estar aqui devendo a todo mundo. Como dizem aí, a Deus e o mundo. Até a Deus você deve. Mas não interessa. Há um Deus acima dos gigantes que aparecem na nossa vida. A vida é uma guerra, meu caro. E você tem que vencer suas guerras. E quando você vencer, as pessoas vão te respeitar. Se você continuar lendo em casa, para terminar, você sabia que quando ele venceu Golias, Saul falou assim, ó: ei, Abner, quem é o pai dele? Abner falou: não sei não. Aí mandaram chamar ele, ele falou: sou filho de Jessé, teu servo. Mas não era por causa do pai biológico não, era por causa de Deus. Quando você vencer, as pessoas vão querer saber quem é seu Deus também, quem é seu pai também. Não, mas fulano não tem condições, mas a empresa dela estava falida, mas ela estava devendo muita gente. Mas Deus ajudou ela. O que ela não podia, Deus pode. Diga: meu Deus pode tudo. Que história interessante. Se eu pudesse, eu ficava lendo para você aqui, ó, a noite toda. Como isso me encoraja, como essa palavra me fortalece. Um homem chamado Davi, que mudava ambiente, que ficou numa caverna com 400 homens derrotados e levantou um exército. Que Deus levante o Davi que está dentro de você, que desperte o Davi que está dentro de você, porque onde tem um Davi muda tudo, meu caro. Onde tem um Davi, meu caro, ele parte para cima. E não tem conversa, não está difícil. Está muito difícil. Então busque muita força, porque Deus vai te dar muita força, mas vai vencer essa luta.
supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Vuelta en mundo y oscuridad, tu amor es mi santuario de claridad. Contigo he aprendido a volar, nuestro amor sagrado es inmortal. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero.